Muito bom ter a sua companhia novamente aqui no canal Em Família. Estamos felizes para estudar a palavra de Deus e o guia da lição da Escola Sabatina. Hoje é 31 de dezembro, domingo. Nós vamos estudar Salmos na adoração do antigo Israel. Para aprofundar o estudo, nós vamos pedir a orientação de Deus agora em oração. Vamos orar. Querido Deus, nosso Pai, vamos agora estudar a lição da Escola Sabatina, abrir a Tua Palavra. Envia o Teu Espírito para nos ajudar na compreensão e também para que esses ensinamentos possam chegar ao nosso coração, possamos ser transformados por eles, meu Deus. Fica conosco a partir de agora, em nome de Jesus. Amém. E para abrir o nosso estudo de hoje, os Salmos na adoração do antigo Israel, a lição traz a pergunta número 1. A primeira questão traz duas perguntas, na verdade, que dizem assim: quais foram as ocasiões que motivaram a escrita de alguns salmos? E uma segunda questão: quando o povo de Deus usava os salmos? Nós temos aqui, trazidos pela lição, várias referências bíblicas em Crônicas, Neemias, Salmos diversos, Colossenses e Tiago. Nós destacamos para nossa resposta sugerida na lição o texto de 1 Crônicas 16:7. Eu vou pedir ao papai que leia para nós. Vamos ler. Foi naquele dia que Davi encarregou pela primeira vez Asaf e seus irmãos a celebrarem com hinos o Senhor. Muito bem. Então, nessa situação aqui, nós vamos ver a arca sendo levada para Jerusalém. E nessa ocasião, Davi ordena que sejam celebrados ali salmos, sejam entoados cânticos a Deus. Nós temos outra situação aqui, que é relatada em Neemias, de quando o povo retorna do cativeiro babilônico também. E na sequência, as referências vão falar de situações em que os salmos devem ser usados. Ale, lê para a gente a referência de outro texto que nós selecionamos aqui no canal, o de Tiago, capítulo 5, versículo 13. Vamos ver. Alguém de vocês está sofrendo? Faça oração. Alguém está alegre? Cante louvores. Muito bem, então é importante a leitura de todos esses textos para a compreensão do tema, mas aqui no canal nós selecionamos esses para deixar a nossa sugestão de resposta. E para relembrar a pergunta, quais foram as ocasiões que motivaram a escrita de alguns salmos? Foram duas as ocasiões, quando a arca foi levada para Jerusalém e quando o povo voltava do cativeiro babilônico. E em que situações o povo usava os salmos? O povo de Deus usava os salmos em situações de tristeza, alegria e adoração. E assim nós começamos a aprofundar o estudo da lição de hoje, Salmos na adoração do antigo Israel. E nós já vimos no sábado que os salmos foram inspirados pelo Espírito. Jesus confirmou isso, os apóstolos confirmaram isso. E na lição dessa semana, o autor começa falando que o salmo era usado na liturgia hebraica, tanto para questões de adoração particular, pessoal, mas também na adoração pública. E aqui ele cita alguns salmos, por exemplo, o Salmo 61, verso 1, era usado para adoração particular. Cita Salmo 9, verso 1, 8, verso 1, onde era usado na liturgia pública, na congregação, em momentos de celebrações. E como o nome salmo no hebraico significa louvores, então era uma forma de louvar o nome de Deus. E esse é o propósito. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus para adorar o seu santo nome. Israel fazia isso, os hebreus faziam isso. E nós, como cristãos contemporâneos, também recebemos essa herança hebraica e usamos o salmo no nosso louvor e adoração ao nome de Deus. Isso mesmo, pai. O nosso estudo ele vai dar continuidade falando exatamente sobre isso, que os salmos ele fazia parte da adoração de Israel, né? Em outras situações também. A lição vai destacar aqui que eles eram usados nas dedicações de templos,
né, daquela época, nas festas religiosas deles. Nós vamos estudar isso mais para frente. Em todas as festas, os salmos estavam presentes, na procissão e durante o estabelecimento da Arca da Aliança em Jerusalém. Inclusive, no texto da pergunta número 1, nós vimos também esse exemplo. Alexandre, então nós podemos ver hoje, na nossa experiência cristã, por exemplo, as nossas celebrações são permeadas de hinos, de louvores e adoração ao nome de Deus. Semelhante ao que os hebreus faziam com os salmos na adoração pública, por exemplo, né? Eles usavam o salmo para adorar o nome de Deus. Nós usamos os hinos de louvores para adorar o nome do nosso Deus bendito. Muito legal isso. E a lição vai separar uma seção do nosso estudo para fazer essa relação entre o grupo de salmos e as situações, as circunstâncias em que eles eram usados, as festas, as celebrações, como já foi relatado aqui no nosso estudo. Por exemplo, ela traz aqui um certo grupo de salmos que é chamado de Halel egípcio. É um grupo que se concentra ali entre os salmos 113 ao 118. Outro grupo, o grande Halel, que é o Salmo 116. Também tem os cânticos de ascensão, que são salmos entre os 120 e os 134. E esses grupos de salmos eram usados em celebrações, em festas, em situações bem específicas, como, por exemplo, a Páscoa, como as 3 principais festas anuais que o povo hebreu celebrava. Também no fim, no começo da Páscoa, eram usados alguns salmos específicos. Ela também vai trazer outras situações, como as orações diárias nos cultos matinais da sinagoga. E é isso aí, né, Júnior? Assim como nós já pontuamos no início desse estudo, existia salmo para várias ocasiões. Assim como nas nossas celebrações, nós temos hinos que invocamos dependendo da situação em que estamos celebrando. E isso é fantástico, isso faz com que a adoração seja viva, seja importante, muito importante, né? E Deus seja louvado através disso. Pai, vale a lembrança também de que os nossos hinos são inspirados na Sagrada Escritura, e em muitos salmos também. Então, além de serem hinos que nós usamos nas nossas celebrações, batismo, apresentação de crianças, né, celebrações nossas, eles também são inspirados na Escritura. Sim, sim. E a lição ela vai concluir mostrando que, além do salmo estar presente na adoração, e isso fazia toda a diferença, ele também servia como instrução. Não era só o cântico de adoração, mas ele também estava presente na instrução do povo. A igreja primitiva vai usar os salmos. Paulo vai dizer que nós devemos celebrar o nome do Senhor com cânticos espirituais, com salmos. Jesus se referia aos salmos. Então, isso é importante. Lembrarmos que o nome de Deus precisa ser adorado. E nesse trimestre nós estamos vendo, pegando o exemplo de Israel, dos hebreus, como eles adoravam o nome de Deus através dos salmos. Que seja uma aprendizagem importante para nós na nossa celebração, porque o nosso propósito é adorar o nome do Senhor. E assim nós encerramos o estudo deste domingo, aprendendo um pouquinho mais sobre o livro dos Salmos. Lembrando que hoje é o último dia do ano, nós estamos muito felizes pela companhia que vocês nos fizeram durante esses trimestres, pelo estudo da palavra, e gostaríamos que vocês continuassem conosco, acompanhando aqui os estudos no canal e compartilhar também essa mensagem com seus amigos, com seus familiares. Então, nós deixamos aqui um feliz ano novo para você, para sua família, e que Jesus faça parte também do seu dia a dia, na sua comunhão diária com Ele. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações e que nós possamos ser abençoados com o estudo da palavra.